Muito bem, boa noite a vocês. Estamos aqui nossa segunda sabatina, promovida aí pela Confraria Sete Sapiência e pela Unijuc, com os candidatos católicos, né, aqui da região de Goiânia, região metropolitana, né. Hoje estamos aqui com a vereadora Gabriela Rodarte, candidata a deputada federal, e hoje estamos aqui com a Marisete. Marisete, sempre nesse início eu falo um pouco sobre a confraria, para quem ainda não conhece, você fala um pouco sobre a Unijuc, e aí depois a gente começa com a candidata, tá bom? Perfeito. Bom, a confraria é um grupo de leigos, tá, que já está aí há 7 anos, e tem como proposta um apostolado que é voltado para a oração, estudo e a vida fraterna. Então, nós queremos ser um braço de apoio para a igreja local, para que as pessoas conheçam mais a fé católica e vivenciem ela de uma forma mais concreta. Basicamente é isso, tá? Queria que você falasse um pouco da Unijuc. Uhum. A gente... União, eu sou a Marisete Pires, faço parte da União dos Juristas Católicos de Goiás. A nossa missão é um olhar do direito sobre a sociedade, contribuindo com a igreja. Nós somos uma associação de leigos dentro da Igreja Católica, ligados aqui à Arquidiocese de Goiânia, e temos a missão prioritária de fazer essa colaboração, essa orientação e essa formação dentro do ambiente que vivemos. Essa é a principal função nossa. Muito bem. Futura deputada, atual vereadora, seja muito bem-vinda, obrigado aí pelo seu aceite, tá? A gente sabe dessa correria de reta final de campanha e a gente agradece aí por nos dar essa oportunidade, né? Eu queria que você começasse falando sobre a sua caminhada de fé e atuação na igreja, para depois a gente passar para a parte da política propriamente dita. Perfeito, prazer imenso estar aqui, muito obrigado pelo convite, e que Deus nos conduza nessa entrevista agora, né, que possamos ser morada do Espírito Santo, e que vocês possam conhecer um pouco da minha história, e apesar, eu tenho hoje 26 anos, e parece que eu sou muito mais velha, por tanta coisa que eu já vivi, né, eu lembro da minha vida a partir dos 13 anos, porque a partir dos 13 anos que eu saí um pouco de casa, né? Eu comecei a treinar Muay Thai, Jiu-Jitsu, Muay Thai e outras lutas a partir dessa idade. Então, eu comecei a sair um pouco de casa e comecei a conhecer a vida real, digamos assim. A minha conversão, ela foi muito tranquila, digamos assim, porque todo coração que se inclina para buscar a verdade se converte ao catolicismo, porque a verdade está na Santa Igreja Católica. Toda a família por parte da minha mãe são todos evangélicos e a família por parte do meu pai são todos católicos. Então, na minha infância, eu fazia catequese, e já adiando que a minha catequese foi muito fraca, muito ruim, que não consegui sanar todas as minhas dúvidas, né? E futuramente acusações a respeito da Igreja Católica. Então, na minha infância, eu me batizei aos 7 anos de idade, fiz catequese, só que na minha juventude, estudava já no ensino médio, toda a minha influência de amizades eram protestantes. Então, o homem geralmente é fruto do meio, só não é quando está vivendo uma vida sobrenatural, porque os santos também viveram no meio da mediocridade, né, da média humana. E eu tive um relacionamento também aos meus 18 anos, que durou 2 anos e 7 meses, e esse relacionamento abriu muito as portas para a minha busca da verdade, porque o meu namorado, antigamente, o meu ex-namorado, ele era protestante, filho de pastores. E a vida que nós vivíamos não era uma busca da reta justiça, da castidade, do sacrifício, da penitência, do jejum. Então, eu olhava para aquilo com tantas dores, né? E falava, por que que isso acontece, sendo que eu estou vivendo sob a ordem da moral cristã? E a partir disso, quando eu tinha mais ou menos os 21 anos de idade, que eu comecei a namorar dos 18, 19, 20, 21, 2 anos e 7 meses,
mais ou menos 21 anos, eu comecei a questionar mais profundamente as questões inerentes à vida, né? Por que que na igreja protestante aceita-se o anticoncepcional? Por que muitas pastoras usam o DIU, métodos conceptivos? Por que a relativização da vida pode ser pautada em um debate? Por que que tem que... Então, essas perguntas começaram a inundar o meu coração de fato, e eu comecei a buscar isso. Então, para os 21, para os 22, foi a minha conversão ao catolicismo, porque eu entendi que lá estava a verdade. Em defesa da vida, da castidade, dos sacramentos, da confissão. Nesse tempo também eu já entendia a guerra política. Eu já militava pelo presidente Bolsonaro na época, Bolsonaro 2018, tudo aquilo. Só que eu não entendia a guerra espiritual, porque por que a política está tão desordenada? O que está... Quais são as raízes dessa tragédia que nós estamos vivendo nos nossos tempos atuais? Consequentemente, reflexo na política. Então, eu conheci, né, louvado seja o padre Paulo Ricardo, e daí, só bênção. Então, eu conheci a doutrina social, o magistério da igreja, o sacramento da confissão, o sacramento matrimonial. Então, era católica. Só que, sabe aquela católica que não entendia que faltar a missa de domingo era pecado mortal, pecado grave? E eu trabalhava nessa época de domingo a domingo. Na época, a minha patroa era adventista, então não trabalhávamos no sábado, trabalhávamos nos domingos. E eu pensava, tenho que trabalhar, tudo bem, não vou à missa, eu preciso, sou obrigada a trabalhar no domingo. E para os 21, para os 22, eu era católica de IBGE, né, porque não vivia os sacramentos, e ainda tinha muitos vícios, vicissitudes, né, internas, que precisavam ser libertas através da verdadeira revelação de que aquilo era pecado, raízes do protestantismo que ainda estavam no meu coração, muita resistência à Nossa Senhora, muita resistência à veneração de Nossa Senhora, e já com 21 anos, para os 22, já sendo católica, eu tinha muita resistência à Nossa Senhora. E foi a partir de muita oração e leitura que eu fui, aos poucos, entendendo e quebrando todos esses preconceitos no meu coração. Só que, para os 22, para os 23, eu já estava indo muito bem na igreja, eu já ia de domingo a domingo, só que a vida intelectual, principalmente para defender a nossa fé, nos exige muito, e eu ainda precisava trabalhar muito, então só não trabalhava os domingos. E eu comecei a ter um comércio com a minha irmã, no mesmo segmento que é salão de beleza, então eu ficava muito focada no salão de beleza, e o pouco que eu tinha eu dava para Deus, fugindo da palavra, né, buscar primeiramente o reino de Deus, justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E nesse meio tempo também veio a pandemia, que aí onde no final de 2020 eu abri um comércio, e em final de 19 eu abri um salão com a minha irmã, em 2020 veio a pandemia. E foi nesse momento de pandemia que, de fato, eu entendi que Deus exige de nós tudo, e não o mínimo, só. Tudo. Você faz o mínimo, mas o seu coração tem que estar voltado 100% para Deus. Sim. Só que na pandemia, eu me meti na política, eu comecei a falar do governador, contra as restrições, brigava muito feio com aquilo, era um ativismo muito forte, e no final desse ano eu virei vereadora. A vereadora mais jovem, com a campanha mais barata da história dos eleitos, e católica, antes de ser política. Mas, veja bem, uma recém-convertida ao catolicismo, de fato, das vias de fato, entendendo já agora a agenda progressista, entendendo já agora todas as revoluções sexuais, de toda a agenda progressista que quer destruir nossa família, etc. Sim. Só que eu entendo que foi uma conversão muito rápida para o momento, e o momento exigia de nós muita resiliência, muita força. Então, foi um momento que eu mais me apeguei à oração, à penitência, ao jejum, e foi um ano também muito difícil de provações, né, de perseguições, injúria, calúnia, difamação, que eu fiquei, oh, meu Deus do céu! Mas aí eu entendi a verdadeira guerra espiritual que estava sobre a polícia e sobre nós.
Só um ponto sobre isso que você falou, beleza. Você expôs para a gente a sua caminhada pessoal, né? Mas assim, a sua participação ativa na igreja, você participa de algum grupo, de alguma pastoral, de Eu, alguma coisa? sim, quando eu casei em 2021, estamos em 22? Isso. Eu casei em maio de 2021. Faz 1 ano e 5 meses que eu sou casada. Quando eu estudava o Padre Paulo Ricardo, eu comecei a entender o que era o sacrifício da missa, lá mais antigamente. E eu já entendia que a hóstia não podia ser entregue na minha mão. Que Padre Pio revelou, né, disse que o Satanás trabalhou por muito tempo para que a mulher usasse calça e fosse aceita na igreja. E aí essas coisas ficaram me chocando, né, porque isso era tão normal. E eu fui, depois que eu me casei, o Israel vinha de uma capela lá em Brasília, do rito tradicional, do Padre Sérgio. E aqui em Goiânia, ele me levou, e foi por causa do meu marido que eu conheci a Capela São José, hoje do Padre Braulio, e eu frequento lá. Mas, graças a Deus, sou católica, então toda a igreja nos atende, né? Sim. Não, bacana. Bom, Marisete, você pode puxar o próximo tópico. puxo. Obrigada por seu testemunho de vida, muito interessante. Eu já percebi que o Padre Paulo Ricardo é uma referência na sua vida. Eu diria referência religiosa, muito boa. Mas eu gostaria de saber de você qual é a sua referência política. Quem é o seu referencial para a sua atuação política? Bom, hoje eu olho para o outro, ou para mim, e sempre digo que o homem não é bom juiz de si mesmo. Quem foi o responsável por entrar na política foi o presidente Bolsonaro. Com certeza, e veio com uma ascensão, né, por conta do trabalho cultural do professor Olavo de Carvalho. Se não tivesse um trabalho cultural, um trabalho filósofo, né, com todas as suas teses, com todas a visão histórica do país mesmo, de toda a agenda comunista, todos os marxistas, e também já entendia que Paulo Ricardo já dizia, né, que não existe sequer hoje uma faculdade ou escola que não tenha sua raiz o marxismo cultural. E eu vi o professor Olavo de Carvalho denunciando muito isso, porque por conta da sua história, né, ele viveu sendo comunista a maior parte da sua vida, então ele estudava a fundo, né, o comunismo, depois converteu e virou ferramente anticomunista. E foi através do Olavo de Carvalho que teve uma ascensão do conservadorismo no país, então a eleição do presidente. Então o presidente Bolsonaro, ele sempre foi uma referência de político, apesar dos seus erros, apesar das suas fraquezas, apesar dos seus defeitos, até porque ele não é santo, né? O presidente é um reflexo da sociedade. O presidente hoje, Bolsonaro, ele é a média do cidadão brasileiro. E por isso que o cidadão brasileiro se sente tão representado pelo presidente Bolsonaro. E como católica, a minha referência política na verdade, eu busco a vida dos santos para a atuação política, certo? Porque eu vejo a política como um meio de evangelização. E o que eu devo fazer, como eu devo servir, eu me inspiro na vida dos santos, né? E São Thomas More, como foi um mártir em defesa da verdade, mesmo sendo pressionado, coagido a ir contra a moral. E o que me inspirou hoje, o que me dá sustentação de base para ser uma boa política, ou tentar, no mínimo, ser cada dia melhor, são os mártires. Muito bem. Muito bom. Eu queria saber agora de você, assim, você tem 1 ano e meio de mandato, mais ou menos, né? Nós estamos em agosto, setembro? Setembro. 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Nesse 1 ano e 9 meses, o que você citaria de relevante da sua atuação política na Câmara Municipal que você gostaria de mostrar para quem vai assistir essa nossa sabatina? Você não conhece uma pessoa hoje pelo que ela fala. Eu posso ficar aqui 1 hora falando, mas o que vai realmente
descrever o que eu sou, é o que eu defendo. Não conhecemos alguém pelo que ela fala, mas sim pelo que ela defende. Ouvi isso também do padre Paulo Ricardo. E houve um momento muito, muito decisivo na política de 2021, na política no cenário nacional, que foi o período pandemia. Sim. O que eu acho de mais valoroso e importante, que é inegociável, é a nossa fé e o nosso direito de adorar o Senhor Jesus Cristo, o nosso direito de ir à missa e viver os sacramentos, certo? Certo. E nem em tempos de guerra, nem quando há guerra, se fecham as igrejas. O que houve nessa pandemia foi um ataque direto, sem o menor pingo de ressentimento ou constrangimento do poder público para ditar o fechamento das igrejas, sendo que a igreja antecede o homem, Deus antecede o homem. Então, não deve ser o Estado a pautar a igreja, e sim a moral da igreja pautar o Estado. Porque era assim até a Revolução Protestante, depois a Revolução Francesa e depois as outras revoluções que se seguiram. E hoje a minha atuação é em defesa da verdade. Que a verdade não é algo, é alguém, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E digo sempre, inclusive no plenário, na tribuna, que eu não defendo aquilo que eu acho, porque eu posso me enganar, eu posso errar. E errei muitas vezes. E eu sou pautada pelo que é certo, porque o certo está acima de mim. E foi completamente, assim, foi uma verdadeira, com perdão da palavra, uma verdadeira desgraça que aconteceu, foi o fechamento das igrejas e, salvo engano, posso que estar errada, mas eu fui uma das únicas parlamentares de Goiás a lutar contra as restrições de fechamento do comércio e fechamento da igreja, sofrendo processos, inclusive, pela minha posição. Mas nós devemos respeitar a liberdade individual do homem. Santo Agostinho, ele diz assim, a lei humana não pode ferir a intimidade do homem. Nós não somos liberais, né, porque a igreja condena o liberalismo, mas nós devemos respeitar a liberdade do homem a par daquele que ele vai exercer a sua fé e o livre mercado para poder sustentar a sua família. Então, as coisas mais importantes que eu fiz durante esse ano de mandato foi dar voz àqueles que não estavam sendo escutados e lutar por aqueles que não estavam sendo respeitados no momento de pandemia. Você sofreu essa perseguição por parte dos seus colegas lá na Câmara? Ah, com certeza. Teve essa época que ninguém poupou, né? De senador, lembro que o senador Cajuru na época veio me criticar, deputado federal, lembro que, olha que eu sou uma pessoa que lembra, mas tudo bem, eu lembro que foi eu lembro até porque foi muito novo para mim, né? Quem era Gabriela Rodarte, uma vereadora, eu só existia e defendia o que era certo e as coisas aconteciam. Os ataques aconteciam, né? O ataque é pelo que você é, de fato. Jesus diz, né? Serão perseguidos por causa de meu nome. Não é por conta da Gabriela, é pela defesa do nome de Jesus Cristo. Então, ó, Zacarias, aquele médico, Zacarias Calil, Calil. O deputado estadual Calil também falou de mim. Assim, coisas ruins, né? Coisas baixas mesmo. Teve represália de governador, todas as mídias, televisivas e digitais, né? Lembro que Goiás 24 Horas, Mais Goiás, Jornal Anhanguera, a Record, canais do SBT, o O Popular, mídia impressa e outros jornais, Diário do Estado, todos estavam falando Gabriela Rodarte, a negacionista. Gabriela Rodarte, aquela que fechou a BR Sul 3. Gabriela Rodarte, sei lá o que. Então me colocaram como se fosse uma terrorista, na verdade, né? E foi um trabalho de muito, muito tempo para desconstruir aquilo que eles fizeram, como uma pessoa fanática que estava negando o óbvio, negando a ciência, sendo que, na verdade, quem são os próprios negacionistas são toda essa militância aí progressista que confiou muito mais em vacinas do que na própria verdade dita por médicos que estavam na linha de frente do combate à Covid-19. Então, nós vivemos um tempo que as pessoas acreditam mais no cargo da autoridade do que o cargo da verdade. Não importa se é verdade, importa é quem está falando. Se é uma pessoa especialista. O que eu
de 2021 foi, Percebi. esses disseram, tem a dó, né? Censuraram o prêmio Nobel, DJ Raul, na época, que ganhou vários prêmios, o inventor da vacina do gene, de um genoma. RNA mensageiro. RNA mensageiro. Gente, ele que criou, e ele falava, olha, não pode ser dessa forma. Condenando a vacinação em massa sem os estudos corretos, né? Falando que as pessoas são, sim, cobaias. Mas eu falo isso até hoje, as pessoas falam, nossa, como você é doida. Mas na família da pessoa, uma menina de 18 anos é normal. Ter um AVC é normal, ter trombose é normal, perder o seu filho, né? É normal. Doido é a gente. Muito bom. Marisete. Vou. Gabriela, você foi eleita pelo partido PSDC, que agora é o DC. Você continua nesse partido? Não, eu vi uma mudança no partido faz uns 6 meses, eu fui para o PTB. Infelizmente, eu ouvi acha na época com uma pessoal que estava comigo lá no começo do mandato, e tinha uma perseguição desse pessoal vetando o meu nome no partido para qualquer disputa em chapa, tanto estadual ou federal, ou qualquer participação política partidária nesse partido. Então, eu pedi uma desfiliação, de justa causa, por conta do veto que tinha no meu nome, e vim para o PTB, que é o partido do Roberto Jefferson, e o processo ainda está correndo. Inclusive, peço orações para que seja feita a justiça de Deus, porque todo mundo quer essa cadeira aí. Se o pessoal soubesse o peso que é sentar numa cadeira dela, não desejaria tanto. O que te levou para esse partido atual? Bom, foi o partido que abriu as portas para uma possível chapa de estadual ou federal, coisa que não havia no DC. Nós estávamos podados, né? E também pela defesa estatutária de Deus, família, liberdade, pátria. Hoje o PTB tem em seu estatuto essas defesas primordiais, que não são secundárias. Inclusive, o Partido Nacional expulsou mais ou menos 12 parlamentares, deputados federais do Brasil por terem votado a favor da prisão do Daniel Silveira e outras pautas que feriram do outro, né, contra o governo Bolsonaro. Então, é um partido que mais está apoiando a reeleição do presidente Bolsonaro. Mais ouso dizer que o próprio partido do presidente. Eu ia te confrontar, mas eu vou deixar passar. Eu vou só te perguntar o seguinte: você concorda integralmente com a postura do seu partido, com as pautas propostas por ele, desse partido que você está agora? Do PTB? Sim. Em defesa da liberdade individual, liberdade econômica, em defesa da moral cristã, da fé, tudo que estava no estatuto, sim, concordo. Agora, você dizer uma coisa e os seus pares atuarem de maneira diferente, de maneira leviana, aí é um problema que pode ser tratado judicialmente também, porque vai contra o próprio estatuto do partido. Não há como controlar. Na realidade, o que nós vivemos no Brasil são estatutos partidários muito bons, que atraem realmente as pessoas, mas a prática deles nem sempre está de acordo com aquilo que seria o estatuto do partido. Política tem muito interesse, a gente entende isso. É só atrelado a isso. Eu vou te perguntar o seguinte: você ainda não está com a sua situação dentro do partido totalmente definida, foi isso que você disse? Sim. Mas a sua candidatura está tranquila? A candidatura está tranquila e cabe recurso, né? Recurso atrás de recurso. E se der tudo errado também, que seja feita a vontade de Deus, toda honra e glória dele. Né? A gente não vai parar de trabalhar. Com mandato ou sem mandato, nós estaremos trabalhando. Como vereadora, como deputada federal, estarei trabalhando. Como cidadão, dona de casa, estarei trabalhando. Isso não me assusta. Outra pergunta. Em caso de vitória, você vai para Brasília e vai representar o estado de Goiás, sem problema. Em caso de derrota, você retorna para a Câmara, o seu suplente vai devolver para você a sua vaga? Quem é o seu suplente? O suplente é o Márcio, ele é da Renovação também, e hoje ele está apoiando um candidato a deputado federal católico também do PSDB, Francisco Júnior. PSD. PSD. Uhum. Exatamente. Márcio, qual Márcio é? Eu esqueci o sobrenome dele. Tá certo.
Mas ele é Bom, católico. mas É ele é católico e aí ele não criaria um impedimento para você retornar para sua cadeira. Não, porque a posse é só em fevereiro. Ah, Eu sim. mesmo voltaria com a atuação na Câmara até ser impostada para deputada federal. Entendi. Ok. Muito bem. Vereadora, se Deus quiser, futura deputada. Se Deus quiser, eu vou votar. Se tem candidato a favor 1414, Gabriela Rodardi. Eu vou te perguntar uma coisa. Dentro das suas propostas, onde que a gente consegue identificar elementos concretos daquilo que você citou, né, a doutrina social da igreja? Você pode apontar algumas, assim, que a gente possa Sim, identificar? eu falo, né? Não eu falo. A palavra de Deus diz que a fé sem obra é morta. Então, eu posso lutar em defesa da moral cristã, em defesa da fé, em defesa da vida desde a concepção, em defesa da liberdade econômica, mas qual é a estrutura que eu vou trazer de retorno? Então, nós queremos criar um centro de referência em pediatria para acolher as crianças, desde a primeira infância, desde o seu nascimento, e dar estrutura também para os pais, atendimento psiquiátrico, psicológico, para dar o mínimo para uma família que está passando por alguma dificuldade financeira ou estrutural. Também queremos criar um centro de referência para acolher mulheres vítimas de violência sexual, que é um resultado da desordem moral que nós estamos vivendo, para salvar as duas vidas. Tanto a mulher que não tem, às vezes, onde ficar, ou, às vezes, tanta gente lá querendo que faça um aborto, que cometa um assassinato intrauterino nessa menina, e nós precisamos acolher e cuidar das duas vidas. Também nós queremos ajudar com as emendas impositivas, todas as ações sociais que a igreja precisa desenvolver. Nosso mandato estará aberto à Santa Igreja Católica. Um padre que tem uma capelinha bem pequenininha, que precisa terminar a construção da igreja, que precisa de ações sociais, que tem uma instituição que está acolhendo crianças, que está ajudando o esporte, para tirar as crianças de um possível vício futuro das drogas, né? E acolher no esporte. Então, a gente está com algumas bandeiras, e essas bandeiras vão ajudar o bem comum, né? Com o mínimo para sustentar e trazer dignidade para a pessoa humana. Bacana. Você tocou num ponto que, inclusive, é uma das pautas que a gente ia abordar, e como você puxou esse gancho, né, espontaneamente, você, como vereadora, já tem esse trabalho em conjunto com a igreja, por exemplo, ajudando alguma obra de caridade, alguma instituição específica, né? Porque a gente sabe que a igreja é a maior instituição caritativa do mundo, né? Então, ela é responsável aí por tudo que existe nesse sentido, né? E aqui em Goiânia, você já desenvolve um trabalho dessa natureza, em parceria com essas instituições? Comenta um pouco sobre isso, por gentileza. Eu fiquei um ano muito de um mandato muito combativo, né? Por conta de todo o período que nós vivemos. E a partir do ano seguinte foi onde nós fomos possibilitados a destinar emenda. Nós procuramos associações, instituições ou ONGs, né, que prestavam um serviço para a sociedade, de acolhimento, etc. Eu tive muita dificuldade pensando em carne, será? De achar associações que faziam esse serviço. A principal dificuldade era ter o estatuto tudo certo, ter registro no cartório, ter utilidade pública. Então, nesse ano, eu fiz mais projetos para dar utilidade pública do que para destinar emenda, porque eu não preciso primeiro dar utilidade pública para depois ter a emenda destinada. Mas eu consegui destinar para os redentoristas mais de R$400 mil, para a reforma da capela, mais de R$200 mil. Nós destinamos para o SVO, que é o Centro de Verificação de Óbito, que cuida de pessoas que não têm como arcar com necrópsia, com caixão, com enterro, e destinamos também para o Centro de Zoonoses, que faz estudos em doenças, em animais, doenças, raiva, etc. Destinamos para a Associação Servos de Deus, que faz um trabalho brilhante e maravilhoso no acolhimento, que cuida, né, da pessoa, e eu estou esquecendo a palavra que volta. Reinserção.
Reinserção, exatamente. Reinserção para a vida comum no seio da sua família. Destinamos também para reforma do muro de Ucimei, lá no Conjunto Veracruz, que as criancinhas corriam para a rua, às vezes podia acontecer um acidente. Pela zeladoria também, para uma praça. E eu procurei, inclusive, centros pró-vidas aqui em Goiânia. Achei um, mas infelizmente eu não obtive resposta. Infelizmente, então deixei de destinar verba. Quis destinar para outros municípios, como o Provida de Anápolis, não consegui, porque só destina para o município, e a gente vai vivendo e aprendendo, né, porque a gente quer abraçar o mundo, não consegue. Eu achava que poderia, né, porque acolhe pessoas daqui de Goiânia, mulheres de então, estado todo. Não pude. E também quis ajudar a Polícia Civil, não pude também, porque é estadual. E aí as emendas municipais vão para o município, as estaduais vão para o estado e município, e as federais da União vai para a federal, vai para todo mundo. Ou seja, se você quiser continuar fazendo esse trabalho, você precisa ser deputada federal. Sim, se melhorar, né? Eu fiz muito, eu consegui ajudar muito como vereador, mas um vereador tem 2 milhões de emendas. Com certeza dá para fazer muita coisa com 50 milhões de emendas. Então, se Deus quiser, eu estou aqui para servir. E é um sonho mesmo servir. A igreja, infelizmente, temos muitos lugares ocupados por pastores, né? Claro, democraticamente, mas nós precisamos de bons representantes católicos. E precisamos para que a igreja seja ajudada, né? E nós precisamos fazer isso. Gabriela, você tocou num ponto que é um ponto extremamente importante, que é a inadequação jurídica das entidades, das instituições que prestam esse serviço de acolhimento às pessoas e acolhimento à sociedade. E eu não vi, pelo menos eu não reconheci aqui em Goiânia. Eu tenho uma amiga que trabalha com uma instituição de idosos e é algo que ela percebeu, nenhum tipo de assessoria, nenhum tipo de prestação de serviço, nem do poder público, nem de particulares, para auxiliar essas entidades a fazerem projetos que possam receber essas emendas ou possam se adequar. Então, sugestão, talvez para você como deputada federal, ou mesmo como vereadora, esse núcleo seria uma assessoria jurídica de informação para que as entidades possam se adequar. Quando você falou de não encontrar entidades, eu conheço bem esse ambiente, porque como voluntária que sou, a gente trabalha com muitas entidades, e às vezes elas não conseguem nenhum tipo de auxílio de um dinheiro que está disponível, tanto no município, quanto no estado, quanto mesmo no âmbito federal, por ela não se adequar às exigências necessárias. E isso é algo que precisava ser corrigido, e nós não temos ninguém que faça isso. Sim. De que forma você acha que o vereador poderia auxiliar as entidades que estão dentro do município? Bom, eu tentei fazer isso, mas não consegui abrir para muita gente, porque eu sou uma vereadora que não tem cargos em nenhum lugar do estado. Eu tenho a minha assessoria. Então, muitas vezes, inclusive, as pessoas olham para minha campanha como improvável, porque, infelizmente, nós temos muito pouco. Mas eu ganhei com muito pouco também. Pouco de Deus é o suficiente para gente. E aí, eu tenho, no meu gabinete, mais de 10 associações que um advogado está cuidando, né? E se eu fosse aqui, com certeza, a gente não conseguia fazer o mínimo, né? Que são aquelas que a gente já acolheu. Então, nós precisamos ter um mínimo de empatia de cada assessoria jurídica para cada vereador que faça isso, auxiliar. Então, a gente precisa de muito mais boa vontade política, do que algum projeto de fato. Por quê? Pode-se criar uma ouvidoria, pode criar um projeto, mas vai ter empecilho. Perdão, gente. Vai ter um empecilho. Gente, me dá água, por favor. Em nome de Jesus. Obrigada. Eu vi também, depois de acompanhar, depois de fazer o projeto, ter empecilho na gestão do poder público. Aí eu tenho que ir na secretaria dar uma de doida, né? Faço de meu querido, por favor, ajuda a gente, ué. Pelo amor de Deus. E tudo trava. Então a gente precisa ter insistência do parlamentar, que está acompanhando o caso. Muito obrigada, viu? Deus te pague. Insistência do parlamentar e bom ânimo dos presidentes e vice-presidentes, tesoureiros, etc., que compõem a associação, porque
vocês têm que querer mais que o político atende várias coisas, né? Mas tem que insistir. E eu como cabeleireira, eu como atleta, eu como política, digo, as pessoas chatas têm primeiro lugar na fila. Porque ninguém aguenta o chato, então seja chato. Tem uma parábola na Bíblia que fala, né, quando você for pedir o pão de madrugada, insista, porque ele não vai te dar o pão porque você é caridoso, que ele é caridoso, ele vai te dar porque quer se livrar de você. Então, seja chato, entendeu? Vá, cobre, insista, e eu vou fazer, inclusive, conteúdo falando disso para as pessoas publicarem, né, etc. Mas aqueles que são insistentes conseguem. Então, a gente precisa ter insistência. E também puxar o político e constranger o político. Ah, fala que vai para a rede social. Olha, filma aqui, faz um compromisso comigo. Ou fulano de tal, tô aqui com fulano de tal, ele está se comprometendo a ajudar a nossa associação. Conto com vocês. Então, comprometa o político também a lutar pela sua causa. A gente precisa ter esses manejos, esses tratos para fazer o trabalho. Muito bem, já que você falou para ser chato, então eu vou usar dessa prerrogativa. Eu sou professor, né? Eu sou professor por formação, né? E por vocação também. E tem uma pauta que a gente percebe que está crescendo bastante nessa área da educação, que é com relação à liberdade das famílias de educarem os filhos da forma que eles acharem pertinente, né? Seja com homeschooling integral, seja com o híbrido parcial, né? Mas eu concordo, eu acho que os filhos são propriedade do Estado, eu concordo com o nosso ministro. Né? Tem base. E o que acontece, né? A gente vê pouca movimentação dos agentes públicos em relação à proteção dessas famílias que só estão querendo que seja cumprido um direito constitucional, né? Isso não está sendo respeitado. Inclusive, várias famílias relatam que estão sendo perseguidas e tendo a guarda dos filhos em risco por conta dessa opção de decidirem sobre educação. E já puxando para um outro assunto, já que ele está interrelacionado, a questão das ideologias que estão inseridas dentro desse contexto educacional, né? Então, eu queria que você falasse um pouco se é do seu interesse atender essas demandas e se você já tem contato com essas associações, por exemplo, a NED, né, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, ou se você tem interesse de fazer um trabalho conjunto para não só blindar as famílias desses ataques, mas também protegê-las dessas insistentes ataques que as famílias vêm sofrendo por conta dessa ideologia que está meio institucionalizada dentro desse contexto educacional. Bom, é claramente um ataque às famílias. Todas as revoluções, Ernesto Laclau, ele tem um livro que é O Homem Reformado. Nesse livro ele fala, toda revolução é uma revolução contra a ordem moral de Deus. Porque se você puxar todas as ideologias, você vai ver que tem uma raiz anticristã. O próprio movimento vegano. Deus não deu a carne, o animal, para que o homem cuide, que o homem domine. Sua conexão está cortando. Você está ouvindo ela, Marisete? Não, nada, silêncio total. Cortou, né? Cortou, felizmente. Na hora que ficou interessante, faz parte. Uhum. Ela consegue retornar. Cortou. Voltou. Bem-vinda. Voltou. Foi meu quadro e eu aqui. Dominar. São coisas que eu não posso. Pode não. Então, o próprio movimento vegano, ele é anticristão em sua essência, porque você vê os mais radicais, os mais fanáticos, na verdade, o radical é bom, falar é ruim, os mais fanáticos desse momento falam que quem come carne é homicida. Gente, sumiu novamente.
Eu acho que tem alguém escutando essa nossa conversa, porque não é possível. Ai, que horror. Estão boicotando o nosso Conta a vida conversa. do homem. Pois é, Vocês já viram isso? Por que eu vi na conversa? tá cortando. Agora a gente Tá. está te ouvindo, Tá mas ainda cortando. tá Eu vou colocar o cortando. Wi-Fi, peraí. Tá tendo? Tá bom, Tá, Deixa eu ver tranquilo, se eu pode coloco o pôr. Wi-Fi rapidinho. Só um minuto. tá bom. Não, beleza. Mas isso que ela está falando dos veganos entra também na cultura da morte, Sim, nesse, sim. Sem nesse dúvida. mesmo ambiente. Vocês da Uniju, que a gente da confraria sabe muito bem dos interesses dessa galera, né? Nem me fale, porque faz parte do nosso cotidiano estudar isso e combater, é muito complicado. É. E eles Eu, estão inseridos em todo lugar, né? Isso que é pior. eu lembro da briga que a gente comprou com aquela artista lá. Lembra das imagens de Nossa Senhora? Não, fala nada não. Aquilo ainda não desceu na nossa garganta aquela Pois é, situação que é aquilo ali. absurdo, gente. Na realidade, a gente tem levado muitos nocautes judiciais, isso é muito ruim, Sim, porque o entendimento dos jogadores não é o entendimento que a Constituição diz, infelizmente. perfeito. E a gente tem tido surpresa, assim, até com gente que se diz católica. Quando você vê o julgado, você fala assim, opa, peraí, mas julgou como, né? Da convicção dele, porque não é da convicção da lei. É muito, muito complicado. E a gente Oremos. Hum. Acho que é certo agora. Voltou, querida. Volta. agora, Certo? agora ok. Graças a Deus, vamos lá. Então, os veganos, tem a agenda feminista, tem a agenda LGBTQIA+. Dentro do feminismo tem o feminismo negro, dentro do feminismo tem o feminismo negro vegano, tem o feminismo vegano. São tantas agendas e revoluções que o fim disso é um ataque à família, um ataque à vida desde a sua concepção, porque é o seguinte, temos o capitalismo e a igreja também tem as suas críticas ao capitalismo, né? Porque às vezes foge à caridade cristã, o liberalismo, comunismo, nazismo, fascismo, e tem muitos ismos, né? Muitas ideologias. E todas ideologias revolucionárias. Quando você vê, eu vou entrar lá na pauta do homeschooling, tá? Não, Quando tem um ataque à família, tem até uma figura que representa, é uma família preto e branco, já viu? Que tem um guarda-chuva e um bando de ideologias. É aquilo ali, representa muito bem, porque tudo vai ser um ataque à família. Por quê? Se nós temos uma família ordenada, uma família que busca a caridade cristã, que tem Cristo como centro, vai ser muito mais difícil essa família aceitar uma ditadura. Vai ser muito mais difícil eles serem reféns de totalitarismo. E também desapegado às coisas materiais, que é contra o consumismo excessivo, que faz parte da nova ordem mundial, que faz parte da agenda progressista, né? E aí, tudo se volta contra a família. Vamos lá. Tem o globalismo, certo? Globalismo que financia a direita, que financia a esquerda, que financia todos os braços de todo mundo. Se você for ver, tem até aquele livro do Roger Scruton, Como Ser Conservador? Não. Isso. Tem esse também. Tem esse, né? Se você for na dedicatória desse livro, você vai ver um agradecimento à família Rockefeller. Por que que um livro conservador está agradecendo os Rockefellers? Aí eu olhei e falei assim, peraí. E aí, por que que homens brancos, bilionários, financiam o movimento negro? Ou financiam o feminismo? Os Black Lives Matter, aquela coisa toda, os terroristas. Por quê? Eu acredito que vocês já sabem disso, né? Mas tem que concluir o raciocínio aqui. Porque quando a sociedade está em combate, né, e se destrói, depois eles vêm e reformam, né, com a agenda da nova ordem mundial. E por isso que nós precisamos defender a nossa nacionalidade. Não temos um Estado único, né, que é o poder central global, porque
todo o país tem a sua cultura, tem os seus princípios, os seus valores, a cultura do homem, né? Por isso que Nossa Senhora tem tantas aparições, né? No México, no Brasil, na Argentina, na Espanha. E quando você olha o interesse dessas agendas progressistas, você vê um ataque direto à família. Por que que tem a ideologia de gênero? Por que que tem o feminismo? E por que que tem o movimento LGBTQIA+. Já pararam para pensar nisso? Por que que qual é o interesse de que o gay fique cada vez mais gay e fique cada vez mais perdido na sua própria libertinagem ou liberdade, e não só o gay, porque que a mulher ou o homem está cada vez mais perdido no adultério e a mulher está cada vez mais perdida na sua própria libertinagem. Então, não é só o gay, é o homem, é a mulher e a conjuntura familiar. Quando você para pensar por que tem esse ataque tão forte, você volta para a pauta econômica do valor econômico. Uma família numerosa não é consumista, porque eles precisam poupar para cuidar de todos os filhos. Não tem grandes gastos em fast foods, porque eles precisam comprar o quilo do arroz, que já está caro demais, para sustentar a família inteira. Um homem que é homossexual, ele não tem que alimentar uma criança, ele não tem uma família, certo? Só o seu namorado, certo? Então, ele pode ir no shopping gastar horrores, porque ele não vai gastar com ninguém, não tem que poupar. E uma família que está rompida tem, sim, os seus consumos cada vez mais acelerados. Por quê? Busca o prazer a todo custo. Então, um alimento diferente não está se satisfazendo, aí vai gastar uma coisa mais cara, e vai entrar para os vícios, e é a porta dos vícios, etc. E eu estava refletindo muito sobre isso muito tempo, porque às vezes a gente acha porque quer destruir nossa família, quer destruir nossa moral. Mas por quê? Porque tem um valor econômico muito forte, que é dos metas capitalistas, de uma agenda global, que quer tirar o valor da família para que a família estruturada não possa ser refém de um regime totalitário e também que todo a sua produção volte para o mercado. Então, por isso que nós vivemos um ataque tão grande ao homeschooling. Porque aqueles que são adeptos ao homeschooling, geralmente têm mais de 2, 3, 4, 5 filhos, 6 filhos. E ali eles são ensinados no alicerce da caridade, da virtude e principalmente da doutrina da igreja, porque a maioria deles são católicos ou, mesmo que evangélicos, ensinam a moral cristã para os seus filhos. Tem a escolinha dominical, etc., inclusive que é uma porta que se abre para os infiltrados, né, tomarem conta das crianças. E eu, como vereadora, protocolizei um projeto que regulamenta o homeschooling, mas esse projeto ele foi um parto, digamos assim, porque ele foi muito emendado, teve que escutar muitas pessoas, porque é um assunto muito delicado, é um projeto de lei, se passar de qualquer jeito, não vai ser de comum acordo a todos. Então, nós procuramos muitas pessoas, muitas associações, muitos pais de família, para tratar esse projeto. Ele ainda está na CCJ pela aprovação e vai ser pautado. Mas temo eu que mesmo seja aprovado e sancionado pelo prefeito, nós temos o STF intervindo em todas as coisas. Teve uma cidade, acredito que o Rio Grande do Sul, que teve a aprovação do homeschooling, mas teve a interferência do Supremo e foi derrubado. Então, para que serve um vereador? Por que eu faço um projeto, discuto o projeto, aprovo primeiro na comissão, segunda votação, faço um trabalho para aprovar na prefeitura, sanciono o projeto e vem um bendito togado lá, interfere com uma canetada e derruba o nosso projeto de 2 anos de trabalho. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, é a ponta do iceberg. Nós precisamos agora fazer uma base conservadora de fato, eleger deputados comprometidos em defesa da família e que não sejam castrados pelo politicamente correto. Porque o que eu vejo de parlamentar que diz que é cristão e fala que nós precisamos de diálogo, eu não dialogo com abortista, eu não dialogo com comunista. Para mim, eles são autoexcomungados. Tem que falar, defender a verdade a todo custo, que seja com a sua vida. Tem uma frase, acho que é Santo Antão,
Será que é Santo Ambrósio? Ele diz, né, que se por acaso vier uma blasfêmia contra Deus na rua, vá, incrépula, uma bofetada na cara, e se te matarem por causa disso, feliz é a tua sorte, porque você morreu combatendo a heresia, combatendo o escárnio da fé. E nós precisamos de pessoas que estejam voltadas para isso, que deem a sua própria vida em defesa da verdade. Nós somos chamados ao martírio mesmo. E quem dera, né, se fôssemos martirizados. Quem dera se fôssemos morrer como mártires. Nós nem somos dignos disso. Mas primeiro, precisamos de pessoas. Se a nossa política hoje está ruim, é porque é um reflexo da sociedade. Se a sociedade não vai bem, é porque a nossa igreja não vai bem. E se a igreja não vai bem, é porque as nossas famílias estão destruídas. E nós, a partir de nós, precisamos reconstruir esses pilares, os pilares da nossa civilização ocidental. Nós precisamos reconstruir isso, mas é um trabalho de décadas, é um trabalho de gerações. E precisa ter muito fôlego, né, bom ânimo, para continuar esse trabalho. Porque, como diz também a doutrina social, e para que serve a doutrina social da igreja, se não para a salvação do homem, se não para que ele alcance a sua conversão e a conversão do seu meio. Então, muito mais do que política, uma vereadora ou uma deputada federal, é com o nosso trabalho alcançar vidas e que essas vidas possam ser levadas ao céu. Tudo bem. Marisete? Bom, ela deu uma passada sobre a cultura da morte, passou um pouco sobre a educação, a questão do homeschooling, que é uma questão delicada. Nós estamos com uma lei aprovada no na Câmara Federal sobre o homeschooling, aguardando o parecer e o posicionamento do Senado. O STF ainda é um problema a administrar futuramente. Ok. O que eu queria te perguntar ainda nesse preâmbulo, que você falou um pouquinho também sobre as minorias, que você citou os negros, os homossexuais, enfim. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje dividida em minorias, várias minorias, e aqui em Goiás não é diferente, na Câmara que você trabalha, a Câmara, eles falam também, não é diferente. A respeito das minorias, qual é o seu posicionamento sobre esse papel tão político das minorias? Porque elas se tornaram muito rápidas nas ações, elas são violentas, inclusive, e elas acabam gerando uma separação da sociedade, fatiou a sociedade em minorias. De que forma você pretende trabalhar isso chegando na Câmara Federal? Bom, eu vou pincelar alguns problemas aqui. Temos a Rand, acho que era uma filósofa liberal, ela falava que a menor minoria é o indivíduo. E há de concordar, né? Porque a minoria é o próprio indivíduo. E todas essas são as minorias que fazem barulho, né? O Olavo de Carvalho falava isso. Uma minoria bem organizada controla uma maioria desorganizada. O problema deles serem minorias é que eles têm financiamento, estrutura e a cultura do lado deles. Sim. E eles fazem muito barulho, eles aparecem mais. Eu era uma dessas pessoas que não estava... Eu me preocupava com a política nacional, mas me preocupava com a eleição do presidente, mas não entendia as questões culturais. E eu achava que... você sabe o problema, mas não sabe a raiz do problema. Não adianta você sanar a consequência do problema, mas nós temos que ir na raiz desse problema. Então, nós temos hoje os conservadores versus liberais, temos o pobre versus o rico, tem o empregado, né, versus o patrão, que é lá do marxismo, tem o gay versus o hétero, que é da militância LGBT, tem o branco versus o negro, que é do movimento negro, tem os capitalistas versus socialistas, que são dois revolucionários, tem o homem agora contra a mulher contra a própria mulher, o homem contra o próprio homem. Destruíram Deus, destruíram Deus, destruíram a família, agora destruíram o indivíduo. Porque o homem não se identifica mais como homem. O homem se identifica como uma mulher, ou como um homossexual, ou como um animal, ou como uma mala, ou como um dragão. Onde já se viu isso? Nós estamos vivendo tempos que é contra a lógica, contra o senso. E aí, recentemente, né, vendo tantas informações, tantas coisas, que se nós não nos fixarmos em Cristo, a gente fica doido mesmo. Tá tudo uma zona. Tá tudo uma zona. Mas
São João Paulo II diz que, né, que nós devemos defender a verdade, nem que voltemos a ser apenas 12. E é a partir de 12 que nós faremos e retornaremos a nossa cristandade, né? A terra de Santa Cruz, nosso país. Porque nós somos maioria cristão? Acho que não. Porque como é que é uma maioria cristão que sendo o maior canal de YouTube é o Condizila, produtor de funk? As músicas mais escutadas, Anitta, Pablo Vittar, Melodies, e canal, um canal com mais inscritos hoje é Felipe Neto. Então, como que um país de maioria cristã tem, em sua maioria, conteúdos esses que são explorados? Então, a pessoa fala, eu sou crente, mas eu falo que até o Satanás acredita em Deus, né? Ele é o primeiro a acreditar, porque foi derrubado. Então, o que você faz além de achar que é? Então, eu falo isso em voz alta para eu me escutar também, que eu preciso me capacitar, que eu preciso estudar. A defesa da vida não é só você falar contra o aborto, é você ser aberto à vida e condenar todo tipo de métodos contraceptivos que faz parte, sim, da cultura da morte. Mas muito mais além disso, que é o próprio estudo da bioética, que eu sou muito leiga nesse assunto. Então, se eu quiser defender isso, eu tenho que estudar muito isso. Porque nós estamos dentro de uma batalha espiritual. E a palavra tem poder, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a guerra também é de dialética. E a partir das minorias, eles querem pautar o comportamento. Primeiro eles mudam como você pensa, depois mudam o que você fala, e depois mudam o seu comportamento. E a partir de um comportamento, você acha que é normal e relativiza tudo, até a própria verdade. Porque hoje você conversa com acadêmicos de direito e você pergunta, a primeira coisa, você acha que a verdade é relativa? Eles, sim, tem pontos de vista diferentes. Então, você não tem nem como conversar com uma pessoa que acha que a verdade é relativa, sendo que a verdade é uma só. Então, o problema é muito sério. E eu não tenho formação, não tenho formação nenhuma, e um pouco de orgulho mesmo, soberba mesmo, porque quando eu entrar na faculdade, eu falo, não é possível que eu vou ter que conviver com essas pessoas que pensam assim. Aí eu não fiz o curso. Então, é uma coisa que, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu seria resistência lá e tal, eu sou resistência, né? Me formaria em gestão empresarial, gestão comercial, gestão pública. Só que por conta do meu orgulho na época, eu pensei, eu não vou me misturar com esse tipo de gente, que eu vou ficar retardada, pensava. Uhum. E talvez com a cabeça que eu tenho hoje, né? Tudo é do seu tempo, né, Marisete? Porque talvez realmente, se eu ficasse lá, eu ficaria com a cabeça dos meninos de lá. E aí, as minorias, elas estão pautando porque elas são organizadas, porque elas são organizadas, porque elas têm financiamento. Se você fizer agora um grupo feminista e se cadastrar lá com a Fêmen, por exemplo, você recebe financiamento. Agora vai abrir uma instituição, aí, uma associação que serve a Jesus. Quem vai te ajudar? Você tem que pedir, pelo amor de Deus, a caridade dos outros para te ajudar, não é isso? Então, na Câmara Municipal de Goiânia, existe, sim, a força da militância. Por quê? Tem a minoria e tem os que não fazem nada. Certo? Então, nós pecamos pela omissão. Teve um projeto, por exemplo, do vereador Mauro Rubem Petista, que quer dar cotas para transexuais. Eu realmente não conheço um transexual em Goiânia. Eu nunca vi. Talvez tenha, tem muitos, né? Mas deve ser minoria, não é? Não é uma minoria? Então, por que eles têm que abrir cotas para isso? Isso foge, né, até o regimento municipal, porque quer fazer política em cima disso. Mas quando eu falei, vamos acabar com o projeto aqui na primeira votação, não, eu não me envolvo com isso. E católico, cristão, pastor. Então, eles são pautados pelo politicamente correto, porque é uma militância muito organizada, que você abrir a sua boca hoje, você já é condenado, já é acusado de machista, homofóbico, fascista, etc. Isso é verdade. Mas não importa, estamos aqui para sermos caluniados mesmo. Vamos rezar a ladainha da humildade, que a gente aprende a ser humilde e aceitar isso tudo mesmo. Inclusive, eu estou denunciada por homofobia em Goiânia por conta de uma fala contra a propaganda Burger King na época, faz mais ou menos uns 9 meses isso, eu sei de cor porque eu ouvi muitas vezes isso para ver onde que tinha homofobia nisso. A militância LGBT é maliciosa em sua essência. Ela não luta pela dignidade da pessoa humana. Eu não estou aqui falando dos homossexuais. Eu estou falando de uma militância que quer usar as pessoas como capital político.
E a militância não luta pela dignidade da pessoa humana. Quem faz isso é a doutrina social da Santa Igreja Católica, homofóbica. Aonde? Nós não importa. Então, a gente tem um parlamentar que foi preso, meu Deus do céu. Nós temos jornalistas que estão presos ainda por omitir a sua opinião, num governo de posição, de situação, na verdade, né? Não somos oposição. As pessoas que são conservadoras de direita, que estavam atuando, estavam falando a favor do governo. É a primeira vez na vida que eu vejo pessoas a favor do governo serem presas. Isso é ditadura. Então, é um trabalho muito árduo que nós precisamos fazer. E tem que combater com a própria vida, ser exemplo. São Francisco de Assis diz, né? Levar o evangelho a todo povo, mas se preciso, use palavras. Então, é com que nós que façamos, né, o verdadeiro evangelho. Essas minorias, elas buscam privilégios, é fato. A gente viu aqui no Brasil as minorias buscando muitos privilégios, assim, ao longo do tempo, e tem aumentado. Isso realmente preocupa. E eu não sei se você já parou para pensar, se você tem uma opinião sobre isso, mas chegando na Câmara Federal, de que forma você pretende combater esses privilégios das minorias? Porque é privilégio. Quando você fatia aquele grupo pequeno e concede a ele um direito, a cota que era só para negros, e deveria ser uma cota social e não uma cota racial, porque estabelecer brancos e negros no Brasil é uma coisa tão hipócrita. Mas, por fim, qual seria a sua ideia, qual seria a sua atuação nesse sentido de diminuir ou minimizar ou evitar esse privilégio das minorias e igualar o direito a todos? Exato. Que é o que a Constituição prevê. Exato. Analisar e tudo retende que é bom, certo? Tem muitas pautas, mas eu não vou conseguir abraçar tudo eu próprio, porque senão eu não vou fazer nada. Uhum. Mas o que a gente vai encontrar? Tem o Sérgio Camargo, por exemplo, que ele foi presidente da FUNAI há muito tempo, agora é candidato a deputado federal, acredito que possa ganhar, e uma bandeira dele é acabar com cotas raciais. Então, o que a gente faz? E o que eu vi muita gente fazer, um faz um projeto e vai lá, outro e faz mais 10 igual. Pelo amor de Deus, por que os 10 não se juntam num projeto só? Assinam junto, vamos caminhar. Mas tem muita vaidade, muito ego ainda. A gente precisa lidar com a circunstância dos outros. Então, eu me comprometo a andar de mãos dadas àqueles que pegarem essas bandeiras, que já é promessa de campanha deles, e tá junto no trabalho cultural também, trazendo, o que a gente pode fazer? O Olavo falava muito isso, a gente tem que levar os jovens para estudar em outro lugar, tem que trazer o professor para os jovens. Então, imagina, um exemplo, né? Eu acho que vai ser difícil acontecer. Mas um exemplo, a gente trazer um Jordan Peterson da vida para uma palestra nacional aqui no Brasil e a gente dá recurso para jovens ir num lugar só, numa convenção, numa palestra com o Jordan Peterson. E lá ele fala sobre minorias. Dá para fazer. Com certeza dá para fazer. Porque na União a gente conhece o assessor especial da presidência, né? Que o assessor especial da presidência tem lá os seus relações exteriores, que faz contato. Já viu aquilo dar 5 dedinhos? Você conhece fulano que vai chegar até o último? É impressionante. Eu já apertei, por exemplo, a mão de um assessor do presidente, já apertou um presidente, já apertou da Rainha Elizabeth, por exemplo. Então, com 5 pessoas, a gente chega com qualquer pessoa do mundo, e contato não se tem, contato se cria. Então, a gente precisa estar numa atuação para trazer com articulação e fazer programas assim. Trazer por exemplo, a Zezé, que é a Provida, lá do Rio de Janeiro. Traz a Zezé aqui para o Goiás e ensina as mulheres a trabalharem na causa Provida. Como que faz? O que eu tenho que fazer? Então, ela vem e ensina. Então, acho que são esses centros de referência que nós temos que trabalhar. E os projetos de lei, eu não tenho nenhum projeto de lei em pauta. Tem um sim, na verdade, que é criminalizar a defesa do aborto. Assim, não é? Boa. Muito boa. Melhor bandeira que você podia apresentar hoje. Porque é o seguinte, a gente tem a mulher que aborta, ela não pode ser condenada. Às vezes ela está num momento desgraçado da vida dela, que todo mundo fala para ela abortar e num desespero ela vai e comete isso e sofre a vida inteira as consequências disso. Quem tem que ser condenada é aquela mulher no sangue frio que fica lá sabendo de tudo
e ainda fala aborta, 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 e posta tudo como é que faz para abortar. De vez dessa mulher ser um braço de acolher, é um braço da morte. Então, isso para mim devia ser criminalizado, porque é uma apologia ao assassinato, não é não? E a pena é muito branda, né, Marisete? É, A pena para o aborto é muito branda, né? a incitação ao aborto é pequena. A gente precisava ter uma regulamentação um pouco mais severa, mais ou menos como fizeram com o crime de suicídio, por exemplo, incitação ao suicídio, né, que houve um agravamento da pena agora em 2019, foi algo extraordinário, assim, muito bom. E a questão do aborto é uma questão extremamente difícil de ser trabalhada, Gabriela. E nos preocupa muito porque quando você fala na defesa da vida, duas coisas nos vêm em mente imediatamente: o aborto e a eutanásia. Que parece estar distante da gente, mas não está. A gente já está vendo movimentações aqui bem próximo da gente, no Uruguai, sobretudo, com tentativa de mudança legislativa para flexibilizar a possibilidade da eutanásia. E isso realmente nos preocupa. Quando você fala na defesa da vida, a gente tem que ter muito em mente que o parlamentar que defende o aborto, ele vai defender todas as formas de homicídio. Todas. Sim. Sim. Então, apenas mais severas podem ajudar, mas porém a gente precisa criar mecanismos legais, e para isso nós temos parlamentares, para nos dar essa segurança jurídica, né, que nós teremos esse agravamento de penas, por exemplo. Concordo com a senhora, em gênero, número e grau. Tem, inclusive, que quando a gente fala que pauta-se na cultura primeiro para depois vir na política, você vê a distanciada, né? Porque torna-se normal e fica antinatural a gente não pautar coisas como essa. Então, primeiro eles pautam na cultura para depois ser aceito mediaticamente, porque a mídia pauta, a política vai e torna-se lei. A gente vive isso como a Demi Lovato, que é não binária, né? Sim. Aí começa a pautar as jovens, e as jovens começam a fazer militância e aquilo tudo, e já aparece nas novelas, já aparece nos filmes. Você falou de eutanásia, por exemplo, tem aquele filme, né, que parece ser inofensivo, mas traz uma mensagem muito clara e muito covarde, romantizando a eutanásia, que é aquele filme Como Eu Era Antes de Você, que o rapaz é paraplégico, aí vai lá, encontra o amor da vida dele, e aí ela não merece isso, eu vou me matar. Mesmo encontrando o amor da vida dela. Ou seja, o homem, ele está aqui para louvar a Deus. E que a existência dele, que a alma humana dele seja suficientemente, a existência é para Deus. E Deus é quem dá a vida, e Deus é quem tira. E a pessoa está ali porque ela é morada do Espírito Santo de Deus. Basta você existir. Até porque com uma pessoa que entende isso, às vezes, um tetraplégico, por exemplo, que só mexe o rostinho, tem até um filme muito bonito, patrocinado pelo Brasil Paralelo, que eu assisti ele no cinema, que fala da defesa da vida. Eu esqueci isso. Gente, descobre o nome desse filme depois, coloca aqui na descrição, se tiver como. Tá bom. Vou falar depois que eu vou pesquisar. Tá. Que a própria existência do ser humano, mesmo com todas as suas dificuldades, ali mostra o milagre de Deus. Ali mostra. O próprio filme que a gente assistiu. Dos que estão ao redor. Porque é um ato de. Inclusive, só para finalizar, por que nós somos contra um assistencialismo excessivo, que é, por exemplo, o socialismo, né? Que o Estado tem que dar tudo. Se o Estado dá tudo, o homem deixa de ser grato, porque a partir disso é uma obrigação e não um direito. E também o próprio homem perde a sua responsabilidade, ele vira irresponsável, porque não atua com a caridade cristã para doar, ajudar e auxiliar o próximo. Por isso que tem que ser medido de uma forma equilibrada, né? O que eu ia falar, o filme do Padre Stu, ele mostra um pouco disso, né? E o Padre Stu também, chorei horrores. Então, só para a gente finalizar mesmo, eu queria saber, eu não vou te chamar de senhora porque você é mais jovem que eu, então... Pode chamar de senhora. Como você pretende trabalhar com iniciativas como a nossa? Porque você sabe que, tanto do lado da Uniju, que a gente tem pessoas
muito qualificadas para apoiarem todas essas pautas, né? Nós temos aí o nosso apostolado que já tem bastante tempo, já tem uma capilaridade extremamente razoável dentro desses meios, né, educacional, eclesial, etc. Como que você pretende trabalhar em parcerias com essas iniciativas, né? Porque uma das coisas que a gente sempre conversa, principalmente eu com o Emanuel, que é o atual presidente da Unijuc, é justamente essa falta de abertura, né, que a gente tem com os parlamentares, né? Essa falta de apoio, essa falta de unidade, né? Essa dificuldade de ter esse trabalho conjunto. Porque, como você bem falou, as minorias são extremamente organizadas, e nesse ponto nós católicos ainda deixamos muito a desejar, né? Esse trabalho conjunto, esse trabalho organizado, como que você pretende minimizar isso, né? Para a gente fechar aí o nosso bate-papo. Só um minutinho. Eu vou te responder com outra pergunta. Só quero achar o nome do filme, senão eu vou ficar em paz. Life, Human Life. A vida sempre vale a pena. Não, Human Life. A vida humana. Pesquisa aí depois. Human Life. É maravilhoso o livro. Pois então, Gustavo, nem sempre o parlamentar ou o candidato ou o político tem que responder tudo. Nós estamos também abertos a sugestões, demandas. Eu gostaria de perguntar, como que eu, como parlamentar, posso ajudar você? Eu acho que essa tem que ser a pergunta. Bacana. Não, então, saber que você tem essa abertura para a gente já é bem importante, né, Marisete? Porque a gente sabe que é bem difícil. Se não ligar, se você se ligar, se você manda mensagem, liga. Se não ligar, vai lá e mete pela porta, porque o gabinete é público, entendeu? O Aristóteles, ele fala que a política é uma ferramenta para a felicidade do indivíduo. Eu entro na política, não uso essa ferramenta para trazer a felicidade do outro. Inclusive, como São Tomás de Aquino diz, né, idem velho et denole, amigos são aqueles que amam o mesmo, rejeitam o mesmo, então o meu trabalho político não serve para nada. Então, eu preciso estar à disposição, porque isso é o combustível do meu trabalho, para estarmos juntos, né? Com grupos de estudo, grupo de oração, grupo de intercessão, grupos culturais. E conte comigo para ser parceiro do seu projeto, não só como deputada federal, mas como vereadora também. E, né, se não como vereadora, como cidadã. Estou aqui para ajudar, colaborar, divulgar, usar todas as ferramentas que nós temos para promover aquilo que é bom e agradável. Muito bem. Muito bom. Marisete? Não, nessa área da abertura da parceria, para a gente é o que a gente queria escutar. A sua abertura... Foi só uma vez lá no gabinete. Pode voltar lá mais vezes, tá bom? Toda terça, quarta e quinta eu estarei lá. Volto. A gente saber que tem parceria, que tem essa abertura para nos acolher e para trabalhar conosco é muito importante, porque em algumas situações nós precisamos realmente do braço do Poder Legislativo. E, sobretudo, quando a gente tem um projeto de lei engavetado, que a gente precisa apresentar, que a gente precisa trabalhar para que ele seja aprovado, é extremamente importante saber que tem um parlamentar aberto para isso. Sim, senhora, estou aqui à disposição, para servir e para ser útil. Ok. Gustavo, não tem mais pergunta, porque no mais que a gente queria perguntar, ela foi falando no curso as respostas dela, ela fala bem, eu te falei, então tá tranquilo. Obrigada. Tava muito nervosa para essa live aqui. Falei, oh, meu Deus, mas 6 minutos. Tranquila. A gente Vereadora, eu te agradeço. Né? Eu te agradeço aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né, pela sua coragem de expor tudo isso, né? Damos aí bons votos, né, que seja bem sucedida aí nesse pleito, né, e que, como você mesma disse, né, que a vontade de Deus ela seja cumprida, né? Amém. Então, conte aí com as nossas orações, com o nosso apoio, né, e espero que em outros momentos a gente esteja junto aí para desenvolver algum trabalho conjunto, né? Então, muito obrigado aí, dá um abraço na família, dá um abraço
nos amigos, temos bastante em comum. Então, e te faço convite para ir lá conhecer o nosso apostolado, né? O Tá. Jonathan já tem o endereço, sabe onde fica, tudo direitinho. Se não tiver também, pode pegar o meu contato com ele, a gente vai mantendo aí a proximidade. Sim, senhor. Muito obrigada, viu? Deus lhes pague. E vamos aí que a nossa missão é grande, gente. Que Deus nos renove, nos dê força e caridade cristã sobre todas as coisas para servir aqueles que mais precisam, né? Nossa missão é servir a Ele, nas pessoas, nossos irmãos. Chegando lá no céu, Deus vai perguntar, podendo fazer por que não o fez? Então, não podemos pecar por omissão. Muito obrigada, viu? Obrigado você. Eu que agradeço. Muito Abraço. obrigada a vocês. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau. Fiquem com Deus. Salve Maria.